Mari, o que tu achou desse segundo Twitter? Esse Threads que veio depois que o Mark Zuckerberg resolveu lançar uma versão nova e melhorada do Twitter. Cara, a ideia é legal, mas me assusta que ele é associado ao Instagram, né? E o Twitter, a gente tem uma nova persona, né? O Twitter é tudo que há de ruim de cada personalidade, né? Pelo menos o meu Twitter, ele é super fechado, porque eu estaria provavelmente presa nessa altura do campeonato se estivesse aberto. E isso me assusta um pouco, que ele é integrado com o Instagram, né? Tu já entrou no Threads? Eu entrei, mas assim, não postei nada, só pra, tipo, estou lá, mas não quero participar ainda, sabe? Tu acha que o segundo Twitter é melhor ou pior que o primeiro Twitter? Eu acho que o primeiro é melhor. O primeiro é melhor. Porque ainda tem a coisa do anonimato ali, né? Tu consegue ser uma pessoa ruim no Twitter. De fato, no Threads tu tem que ainda manter uma aparência de pessoa sã e tal. Tu pode conviver em sociedade e tudo mais. Grandes chances disso mudar. Hoje, assim como um segundo Twitter, hoje a gente vai falar de segundos álbuns, né? Discos que ou foram melhores do que o primeiro, de bandas e artistas, ou piores. Cada um a gente vai fazer uma seleção aqui dos segundos álbuns que mais marcaram a nossa história musical. E por isso a brincadeira inicial com o Twitter. Esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Para começar o programa, a gente está aqui hoje com a Mari, como vocês já ouviram, como sempre. Eu sou o Márcio Gomes, estou voltando depois de um hiato longo. Eu não sei se sentiram minha falta ou não, mas enfim. Cá estou eu, caso não tenham sentido. E também com o Christian Biller, que já participou aqui, né, Christian? Isso, eu senti a tua falta. Obrigado, Christian. Obrigado. Não tem um segundo Márcio Gomes, não tem. Não tem. Até tem vários Márcio Gomes por aí, né? Tem alguns mais famosos do que eu, mas trabalhando aqui no Fita Expressa, só eu. Então vamos lá. Eu não sei como é que vocês querem fazer a nossa dinâmica, vamos discutir isso ao vivo aqui no programa, né? É gravado, porque vocês vão ouvir depois, mas nós estamos debatendo isso agora. Vamos começar com os segundos discos que marcaram positivamente a nossa trajetória musical até aqui. Eu acho que pode ser um para cada um e a gente vai passando. E se repetir, bom, aí... E é certo que vai repetir, quer ver? Será que vai repetir? Vamos ver se vai repetir. Eu acho. Christian, como convidado, vai lá, fala o teu segundo disco que te marcou e por quê. Eu tinha um, mas eu acho que vai ser repetido, então eu tenho um segundo. Talvez seja até mais óbvio do que a gente imagina, né? Que é o Nevermind, que é o disco que tu tá vendo. Repetiu! Porque o primeiro que saiu, né, o Bleach, de 89, o mundo só ficou sabendo depois que teve o Nevermind, que a galera falou, não, vamos ver tudo dessa banda, o que tem nessa banda e tal, né? E apesar de ser um bom disco, o primeiro, né, que tem About a Girl, tem Love Buzz e tal, o Nevermind é inexplicável, né? O sucesso que ele fez mundialmente, interplanetariamente, né? E marcou uma geração, mudou a música de lá pra cá, não é nem do rock, eu acho que mudou a música para grandes públicos, para grandes massas no mundo, né? Então esse seria meu primeiro... 91, eu tinha 11 anos. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu lembra quando saiu? Tu comprou? Tinha? Lembro. Eu me lembro que eu quase fui pra aquele Hollywood Rock de 93... Mas no fim acabou não rolando e tal, mas teria sido interessante. Apesar de o show ter sido uma droga, né? Em termos técnicos, mas foi um show histórico, né? E eu me lembro muito bem, eu tinha 11 anos, naquele auge ali, o cara entrando na pré-adolescência e tal, ouvindo aqueles sons ali. O que é aquilo? Ao mesmo tempo era pesado, mas ao mesmo tempo era palatável, interessante. Sim, era isso, pop. Né? Conseguia ser pop, né? E tinha um formato ali que eles brincavam, que é o formato Pixies, né? Calmaria e daqui a pouco uma calmaria e daqui a pouco um refrão rasgado e tal. E pegou todo mundo, né? Todo mundo acabou sendo sequestrado pelo aquele disco. Eu lembro que eu tinha o vinil desse disco. Eu
tinha o vinil, a capa do bebê, aquela. Depois eu acabei comprando o CD, porque meus vinis todos se perderam. E eu acabei comprando o CD. Gozado que o Nirvana, na época, era uma banda que eu ouvia, mas não era uma das minhas bandas favoritas, assim. Eu devia ter, 16, 17 anos na época. E, enfim, não sei por ser uma coisa atual, eu gostava muito de banda antiga na época, bandas mais antigas. Então, todo esse cenário meio grunge eu acabei acompanhando, mas de forma meio periférica, assim, deixando de lado, ouvia de vez em quando, voltava. Mas depois eu acabei escutando mais, assim, quando passou o tempo, depois, inclusive, bem depois da morte do Kurt Cobain, foi algo que eu acabei revisitando e ouvindo e gostando mais do que eu gostava na época, assim, foi algo que me pegou depois, eu tive um efeito meio retardado dessa história. Mas esse é um disco que eu acho que, dos segundos discos, eu acho que é o mais emblemático, assim, se for lembrar um disco que tenha marcado, porque nenhum segundo disco catapultou ao estrelato, né? Da forma que foi o Nirvana, assim. E ele tava na minha lista, mas a sorte é que eu fiz planos Bs, assim, pra se o Christian, porque eu achava que podia bater com o Christian em alguns momentos, com a Mari eu acho que menos. Eu sei que eu tenho um que eu bati com a Mari aqui, mas logo ouviremos. Então, Mari, vai lá, rouba a ideia do Christian. Sim, não vou falar depois desse pra gente falar juntos, né? O que eu escolhi também foi um que me marcou na adolescência, que foi o Melodrama da Lorde, né? Ela tinha começado com Pure Heroine, que foi um álbum que levou ela, uma certa forma, a um estrelato, ela ganhou o Grammy com isso, e ela lançou esse segundo álbum que pra mim mudou um pouco a carreira, né, o patamar da carreira dela na época e tal. É um álbum que fala muito sobre adolescência, essa coisa de coming of age, assim, de transições de idade, então ele bateu muito perfeitamente pra idade que eu tinha na época, ele foi lançado em 2017 e tal, então me marcou muito, assim, é um dos meus álbuns favoritos da vida, tipo, eu escuto e ainda ele faz sentido de uma forma diferente hoje, né, porque agora, né, estou mais velha e tudo mais, mas é um álbum que eu gosto muito, assim, eu acho que ele parece muito com Pure Heroine no sentido de narrativa, eu sinto que ele tem uma unidade ali entre os dois, só que mais aprofundado, assim, e acho que ela experimentou mais com as produções e com as letras também, tudo mais, então é um álbum que... E eu acho o melhor dela, inclusive. Eu acho que, tipo, o segundo álbum da carreira dela é o melhor. Ela tem 3, então não é muito parâmetro, né? Então... Mas acabou que... Ia ficar entre os 3 melhores, certamente, né? Sim, sem dúvidas, né? Entre os 3, tem entre os 3 ali, tá né? no top 3 ali. Então, por isso que eu escolhi, assim, é um álbum bem importante pra minha formação musical também, que eu acabei descobrindo outras bandas pelas influências que tiveram nessa produção, nessa composição desse álbum, assim. Interessante, né? Porque quando a gente gosta de alguma coisa na nossa adolescência, quando a gente tem 20 e poucos, que é o teu caso agora, tu foi adolescente há menos tempo do que nós, né? Mas quase entrando na segunda adolescência já. A gente, tipo, passando cerca de 10 anos depois, a gente meio que se afasta daquele período, né? Tu não, né? Nesse caso, o disco ainda conversa contigo, né? Sim, isso é interessante. É lógico, tem coisas que eu via quando eu era adolescente, não escuto mais, né? Sei lá, One Direction, assim. Às vezes eu escuto pela nostalgia, assim, mas tem coisas que permeiam, assim. Eu acho que a Lorde é uma delas, assim. Até porque a gente é próxima de idade, ela é um pouco mais velha do que eu. Então, acho que as coisas que ela canta sempre nos discos me acompanham, assim, pela fase. Então, isso é interessante crescer junto com o artista, assim. É porque, por exemplo, no caso do Nirvana, nos anos 2000 já ninguém mais ouvia Nirvana, né? 10 anos depois, lá em 2004, 2005, ninguém mais ouvia, as pessoas meio que tinham vergonha de dizer. Tinha uma época assim que a pessoa ficava... Agora... Teve um revival. Agora né? tá tendo um revival, assim, mas é interessante porque eu vou em muito show na noite, assim, e quando tu fala assim, agora um tributo aos grunge, não sei o quê, não tem Nirvana. Os caras tocam Alice in Chains, tocam Soundgarden, Pearl Jam, e não tocam Nirvana. É interessante, não sei, ou porque não conseguem, ou porque, de certa forma, é difícil de diluir isso em tributo, enfim, é uma observação. Talvez por ser uma escolha meio óbvia, né? Vamos tocar um tributo, um Smells Like Teen Spirit. Talvez a pessoa opte por, vamos botar um Screaming Trees ali, que ninguém conhece, assim, sabe? Então, aquela coisa de buscar algo fora do bar. Escolhem até outros que não são grunge, muitas vezes Stone Temple Pilots, que não é grunge, né? Mas é da época e tal, a galera meio que confunde um pouco, né? E a gente ouve isso e não ouve... Aliás, eu adoro Stone Temple Pilots. Eu vou com a minha primeira escolha aqui, eu ia falar do Nirvana, mas o Christian passou na minha frente aqui. Foi assaltado. Então eu vou com um dos discos que eu mais gosto, na verdade, ele é um segundo disco, que é o White Light, White Heat, do Velvet Underground. E eu gosto do primeiro disco, mas eu acho que eu gosto mais do segundo, assim, porque daí tem uns elementos mais de avant-garde, de distorção e uma sonoridade que o Velvet Underground nunca mais teve depois daquilo ali, né? Porque... como o disco vendeu menos do que o primeiro disco, que já tinha vendido pouco, né? Esse segundo vendeu menos, Lou Reed resolveu dar uma
guinada um pouco mais palatável, comercial no terceiro disco, e isso acabou criando fissuras na banda, inclusive a saída do John Cale, né, que era o grande parceiro do Lou Reed nos 2 primeiros álbuns ali, parceiro criativo. E Velvet Underground continua sendo uma boa banda, mas não tinha nada de diferente. Ele era uma boa banda de rock como tantas outras, assim. E o ápice eu acho que foi no White Light, White Heat, que foi lançado em 30 de janeiro de 1968. Como eu falei, tinha muita distorção, influências do free jazz da época, né? Parece que o Lou Reed estava ouvindo muito Ornette Coleman na época, que era um cara que expandiu um pouco as fronteiras do jazz para além do bebop, né? E muitos puristas do jazz também não gostam dessa fase, assim. Mas tu nota isso em algumas músicas, em especial na Sister Ray ali, que é a última música que fecha o disco, tem 17 minutos ali, né? Música quase hipnótica. E foi uma banda que influenciou, sei lá, o punk, shoegaze, todas essas bandas alternativas que a gente ouve hoje, tem uma pitadinha do Velvet Underground. Né? Em alguns momentos da minha adolescência ela foi hipnótica pra mim. não foi quase, ela foi hipnótica. Eles pegaram aquele momento de explosão de Heroin do primeiro disco, né? E transformaram aquilo num disco inteiro, né? Então tu tem essa, o Sister Ray, tem The Gift, que é uma música que é um conto do Lou Reed, que eu já citei ela nos programas anteriores aqui. Lady Godiva's Operation, que é foi baseada num livro do William Burroughs também. Enfim, é um disco essencial, mais do que qualquer outra coisa, assim, pra história da música. E é legal, e nesse caso é um contrário, que a gente falou, ele fez menos sucesso comercial do que o primeiro, né? Eu prefiro o primeiro, mas é um escasso, né? Como diz o outro, é um descaralhaço. Então vai lá, Christian, tu tem um outro filme. Tem outro. É meio óbvio, talvez, não sei, que é o LED 2, né? Sim. Estava na minha lista. Bem que eu tenho coisas LED 2, claro, óbvio. Porque ali tá tudo, né? Ali tá tudo o que foi o Led Zeppelin. Apesar de... Eu sou mais fã do terceiro. O terceiro, pra mim, eu sou muito fã. Since I've Been Loving You ali, e aquelas acústicas do lado B ali, Tangerine, That's the Way. Mas o 2 é o 2, porra, né? Moby Dick, Whole Lotta Love, Heartbreak, putz, Run Along, putz, é um disco definitivo ali, né? Se a banda tivesse acabado ali, ela já seria uma das maiores bandas da história, assim, que é um baita disco, né? Um disco 69. E ali eu acho que sedimentou o que foi. Acho que o 2 e o 4 são discos assim que poderiam ser como se fossem greatest hits. Exatamente, assim, né? Exatamente. É um disco ali que tu quer saber um pouco. Se alguém no universo não sabe o que é Led Zeppelin, dá o 2 pra ele que eles vão entender. Né? E eles expandem um pouco aquilo que era do primeiro disco, né? Que era um disco bom, mas mais voltado uma coisa mais blues, assim, né? Tinha muitos elementos do blues ali, que o Jimmy Page trazia do Yardbirds, que era a banda anterior dele, e meio que chupado do Jeff Beck Group, né? Muito. Né? Deu até uma rixa entre os dois. Mas o segundo não, o segundo eleva isso a uma potência muito maior, se torna quase um disco de hard rock, né? Acho que deu início, acho que junto com o Jimi Hendrix ali, essas coisas de músicas pesadas, assim, de hard rock, heavy metal, muito vem desse segundo disco, que foi o disco que sedimentou o Led Zeppelin comercialmente, né? O disco acho que foi primeiro, pelo que eu anotei aqui, acho que ele foi o primeiro álbum da banda a chegar no número 1 das paradas, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Era uma banda que na época era muito criticada, né? Até hoje eu acho que eles têm essa aversão, assim, a questão da crítica, porque eles levaram muito pau. Mas, comercialmente, né, tanto os discos vendiam muito bem, como os shows estavam sempre lotados. Foi uma banda muito abraçada pelo público na época. Era uma banda muito boa de palco, né? Aquele baterista maravilhoso, John Bonham, né? Então era uma coisa fora do comum. Assim, tanto que na época se falava, agora uma banda que rivaliza com os Beatles e tal, em termos de sucesso, em termos de reconhecimento, de fãs, de grupos, né? Enfim. E, nossa, é um baita disco mesmo. Também eu conheci na adolescência também, lá nos anos 90, assim, foi quando um primo meu tinha uma fita cassete. Ouve isso aqui. O que é isso? A gente ouvia, meu Deus, era uma coisa de outro mundo, né? Mari, traz a gente pra modernidade aqui, traz uma coisa mais atual. Tem, não? Pior que tem, mas o meu próximo, que tinha comentado ali do Velvet Underground, escolhi o Loveless, né, do My Blood Valentine de 91. Tinha comentado ali que o Velvet Underground influenciou o shoegaze, né? Daí eu trouxe o segundo álbum e o álbum definitivo desse gênero, que é o Loveless, né? O My Blood Valentine tinha lançado um álbum, uns EPs, e o primeiro álbum que era mais puxado por um pós-punk, assim, uma coisa bem mais genérica, assim, meio gótico, assim. E daí nesse segundo eles expandiram, né? E fizeram essa loucura que esse álbum que consegue soar atual
em pleno 2023, assim. Tem coisas ali que eu não sei como eles fizeram, assim, é bizarro. Eu sei que tem umas histórias muito loucas de estúdio, que eles quase faliram o estúdio porque o guitarrista queria ficar tocando a mesma linha de guitarra várias vezes, igual fizeram com o Nevermind também, que eu sei que tem essa história, né, de ficar repetindo ali os takes das guitarras pra fazer aquela parede de som e tal. E aconteceu a mesma coisa com My Blood Valentine, todo mundo brigou na banda. Foi um caos, mas eles definiram aquele som ali que eu acho que, por mais que My Blood Valentine seja a banda definitiva de shoegaze, ninguém consegue imitar esse som. Várias bandas de shoegaze tentam soar como My Blood Valentine, mas ninguém chega perto, assim, é muito louco, assim, que é aquela monte de guitarra que parece que soa como animais, tem uma música que parece que são elefantes gritando, assim, e aquela bateria lenta no fundo, e aquele vocal sonhador ali da Belinda, né, enfim, eu acho um álbum perfeito, assim, é um dos meus álbuns da minha vida. E eu acho que ele é um dos mais importantes da história do rock, eu acho, assim. Tipo, definidor de muitos outros subgêneros também, tipo Dream Pop e tudo mais. Então, um álbum que foi muito marcante pra minha vida também. Eu ouvi ele na adolescência. Acho que eu acabei chegando por coisas do Spotify, assim. Daí, quando eu ouvi, eu fiquei, tipo... que nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo, assim. Daí, quando eu fui atrás, eu fiquei bem fascinada com essa banda, assim. É uma banda que eu escuto muito ainda hoje. Eu acho que eles vão voltar, assim, né? Eles lançam algumas coisas a cada 10 anos, quando vê, né? Essa foi uma banda que eu descobri meio que recentemente, de alguns anos pra cá, assim. Passou batido pra mim na época, mas eu acabei escutando nos últimos 3, 4, 5 anos aí. E realmente é bem diferente. É, avassalador, assim, né? Eu acho, sério, eu gosto muito dessa banda, assim, acho. E pensar que eles fizeram isso nos anos 90, assim, porque não tinha muita referência. Eu sei que até o Nirvana, por exemplo, se inspirou bastante no My Blood Valentine, né? Pra criar aquelas dissonâncias, assim, sonoras. Eles utilizavam muita afinação diferentes, assim, e então, para dar essa dissonância, assim, é uma estranheza que agrada, é interessante sim, isso. Sim. Parece, sei lá, um filme do David Lynch, se fosse transformado em música, assim. Isso. Então não parece aquela coisa meio no limite do sonho. O Eraserhead, assim, né? Aqueles primeirões do David Lynch. E eu vou pra minha segunda escolha, que podia ter sido Led Zeppelin 2, né, mas não é. Então eu vou pro Astral Weeks, do Van Morrison, que é um disco de 1968, que é um disco que muda completamente a forma do Van Morrison fazer música. O Van Morrison tá meio não sei deixar de lado, né, mas recebeu muito pau por causa da questão da pandemia, né? Uma pena. Que ele teve uma postura bem... Não foi tão anti-vax que nem o Eric Clapton, mas abraçou, né? Mas ele defendia muito a questão de reabertura, mesmo no pico da pandemia, porque dizia que estava perdendo muito dinheiro, enfim. Mas lá em 1968, ele lança um disco em que, completamente diferente dos álbuns calcados em Rhythm and Blues que ele tinha lançado antes, né? Tanto com Them, que é a banda original dele, quanto com o primeiro disco, que tem aquela... Eu acho que muita gente conhece o Brown Eyed Girl, né? Tá no repertório. E daí, agora ele lança um disco que tem influências do folk, do jazz, não só do rhythm and blues, mas do blues, músicas longas, né, de 9 minutos, 10 minutos, acho que tem umas 2 músicas longas nesse álbum, assim. E é um disco que tem um clima completamente diferente, assim. Bem viajante, né? E é muito engraçado, porque as cordas, muitas das músicas têm cordas, e o Van Morrison não sabia que aquilo ali tinha sido colocado no disco, ele descobriu quando mandaram um disco pra ele, e ele ficou puto, que esse não era o Astral Weeks que eu queria, né? Eu queria sem não sabia essa orquestração, assim. Mas mesmo com a orquestração, assim, o disco funciona igual, assim. E é muito engraçado, é uma questão que eu tava vendo até das particularidades da gravação, os músicos não tinham partituras pra tocar as músicas a banda que ele chegou. Era tipo assim, como ele era, segundo declarações do baixista da época, que é o Dave, eu não esqueci o primeiro nome dele, o segundo é Davis. O Van Morrison era meio tímido, assim, né? Não falava muito, cabeça baixa, cabisbaixo, e daí chegou lá e perguntavam pra ele, tá, o que a gente vai tocar agora? Só me acompanhem e vejam e vejam o que sai, assim. E daí ele começava a tocar no violão as canções e os músicos iam atrás e tocavam, e daí a partir dessas jam sessions que iam se formando as músicas, assim. Legal. E o disco tem tantos detalhes que é até interessante notar que ele foi feito de uma forma tão solta, assim, porque não parece. Parece um disco bem estudado, bem detalhado, enfim. Talvez posteriormente na mixagem, na edição, isso tenha sido feito, mas na hora não. E é um disco do Van Morrison que eu adoro, assim, tipo... A carreira do Van Morrison, ela é tão longa, ele é um cara que teve discos tão regulares e tão bons, mas ele não chega tanto nas pessoas como, sei lá, Bob Dylan, Johnny Mitchell. Pois é, uma voz maravilhosa, né? E ele até... Esse dia eu tava ouvindo mais um branco com voz de negão.
padrão, né? E esses dias eu até tava ouvindo um podcast, os caras falando que foi desses artistas, assim, meio clássicos, assim, foi o que melhor passou nos anos 80, né? Foi o que menos teve discos ruins nos anos 80 e mesmo assim, ainda tem muita coisa a ser descoberta. Todo mundo teve, mas ele não. Conseguiu manter uma regularidade, mudou um pouco o estilo ali, mas tinha uma coisa mais com a Mari Fala de sonho, assim, uma coisa mais... Uma sonoridade diferente do que ele tinha nos anos 70. Assim. Bem legal, baita disco esse. Muito bom. Vanderman. Mais algum, Christian, que tu tenha? Mais um disco? Eu positivo. sei que não vou. Posso fazer? Rouba da mãe. Vou roubar. Então, eu tinha comentado um pouco antes aqui com a Mari, daí ela falou, eu também ia usar esse aí, que é o segundo do Oasis, né? What's the Story, Morning Glory, né? Que é a mesma coisa, o primeiro disco é muito bom, né? Ele surge depois da morte do Kurt, então o Britpop começa a surgir, assim, em 94 e tal, e aí vem esse segundo de 95, que ele é praticamente perfeito, né? Pra quem gosta de rock and roll, de guitarras e refrões, né? Que eu acho que tem faltado ultimamente. Uma vez perguntar pro Noel Gallagher, qual é a dica que tu dá pros caras que estão formando banda agora? Façam refrões. Faça um refrão que tu vai marcar, que tu vai tocar num estádio, né? Como Don't Look Back in Anger, né? Então, tipo, Wonderwall, faça uma música que marque, né? E esse disco tem um monte de guitarra, um monte de refrão, né? E bem tocado e bem cantado. O que tu acha? Eu gosto muito desse álbum, assim, eu gosto do primeiro também, mas o segundo ele é diferente, assim, eu acho que ele é bem produzido, melhor que o primeiro, né, que eu acho que o primeiro ainda tinha uma coisa meio de garagem, ainda, assim, uma coisa mais crua, né, e no segundo eles até orquestraram mais, que no Be Here Now, no terceiro, ia ser bem mais orquestrado, que daí eles viajaram ali. Até além demais, porque esse disco é bem over the top, assim, eles botaram muito em tudo, né, eu acho que não tem nenhuma música com menos de 5 minutos, assim, na época eu acho que já era meio esquisito ter umas músicas de 9 minutos, assim, né, mas What's the Story, Morning Glory, eu acho um ótimo disco, assim, eu acho ele bem redondo, eu acho que é um dos... Pode-se dizer perfeito, assim, até. Por mais que eu sei que o Oasis é meio cringe, assim, uma coisa meio... Não sei, eu acho que eles estão numa fase meio... Que nem tinha falado do Nirvana, que é meio vergonhoso gostar de Oasis. Eu tenho a impressão que é meio vergonhoso gostar de Oasis de 2023, mas... O Oasis nunca me pegou. Mas dito isso eu gosto, assim, mas... enfim, é um ótimo álbum, assim, eu sempre revisito ele tem essa coisa do Britpop mesmo, assim, tipo um dia nublado na Inglaterra, assim, quase como um dia hoje aqui em Porto Alegre, assim, né? Um dia... Sem ciclone, por favor. Mas não te pegou por causa dos caras, assim, da coisa da arrogância? Até eu não sei se a Fita Expressa já teve algo nesse sentido, sobre um episódio sobre diferenciar a obra do autor. Já teve alguma coisa nesse Ainda sentido? Não, uma boa pauta. Porque às vezes o cara acha, mas aquele cara é um desgraçado, mas eu curto o som dele. Tipo. Não, até nem é isso. Eu gosto de bastante cretino, assim, né, musicalmente. Todos nós, né? Morrissey, sei lá. Então, acho que não é essa questão. Eu ouço o Clapton até hoje, amo o Clapton, o som dele, apesar de ele ter se mostrado um babaca. Sabe? Pois é, o Clapton é um que, tipo, eu gosto ainda, mas eu ouço menos do que eu ouvia antes, muito por causa dessas questões, assim. Claro, tem alguns que cometem crimes que daí acaba ficando meio demais, assim, meio difícil de defender, mas não foi, eu acho que, sei lá, nunca me bateu, né, tinha uma frase do Charlie Watts, eu acho que me perguntaram pra ele o que ele achava do Oasis, assim, ele disse, quando eu ouço o Oasis sempre me dá vontade de escutar os Beatles, assim. Então ele ia na fonte original, foi um pouco essa parada, assim, eu nunca vi muita originalidade nessa questão, assim, me parecia muito forçado nisso, assim, mas, assim, confesso que eu não ouvi a fundo, não sei os deep cuts, assim, então eu não posso dizer, além dos grandes hits que tocavam em tudo quanto é lugar, assim, obra do Oasis. Na verdade, tem músicas que eles utilizam mesmas frases, ou até umas progressões, mas eles chuparam menos de Beatles do que outras coisas, tem muita coisa de Bowie ali, tem muita coisa de Slade ali, sabe? Mas acho que eles souberam chupar de uma forma que tenha ficado assim, original não, mas de muito boa qualidade, assim. E tanto que marcou, tanto que é a banda que as pessoas mais querem que volte e tal, né? Eu não sei se precisaria voltar. Isso que realmente não envelheceu. Faz o programa aqui. Chama o Christian aqui de novo. Tá certo. E é um disco que eu acho que não envelheceu, assim. E o outro, Be Here Now, que também é muito bom, mas o próprio Noel falou, cara, eu botei demais. Eu quis fazer dar uma de Phil Spector e quis botar um wall of sound ali. Só que eu botava 5, 6 camadas de guitarra, mais cordas, aí ficou demais, ficou. E eu acho que o segundo, né, o Morning Glory é um pouco mais. Ele soube dosar ali a coisa da grandiloquência da música, mas também mantendo a simplicidade do refrão, eu acho. Mari, tem mais um? Mais um, meu último aqui que a gente foi...
45 do Segundo Tempo, que a gente tava conversando aqui em off, eu lembrei desse álbum. O Aleph me lembrou, né? Que é o Born This Way, da Lady Gaga, de 2011. Ele é muito impactante pro pop, assim. Eu acho que o pop tava passando por alguns perrengues, assim. Estavam rolando muita coisa farofa, o que não é um problema, mas... Enfim, né? E a Lady Gaga trouxe um conceito, assim. Todo um álbum mais conceitual, assim. Desde a parte estética, que na época ela chocava muito, vocês devem lembrar, sim, né? Vestido de carne, próteses no rosto, clipes gigantescos. Clipes de verdade, né? Coisa que a gente não vê muito hoje, parando pra pensar, né? Clipes de 9, 7 minutos que passavam sem parar na TV, com muitas diferenças de roupas e tal. Então, acho que, pra mim, ter visto isso ainda meio criança, virando adolescente, foi bem impactante, assim, de saber que a música poderia se transformar, assim, com a moda e com a arte, assim, podia ser essa expressão de todas as artes unidas em uma só, assim. E eu acho um ótimo álbum, ele não envelheceu ainda, assim, o que eu acho meio problemático. Daí tu fica pensando, o álbum não envelheceu ou a música pop que parou no tempo? Boa pergunta. Isso é um negócio que às vezes me pega, assim. Muito bom tema. Que, tipo, ele soa muito atual, assim. Tipo, por mais que tenha músicas que tenham tocado incansavelmente, ainda tu escuta e tu fica, nossa, isso faz sentido em 2023, assim. Enfim, eu gosto muito desse álbum, gosto muito dessa era da Lady Gaga. E apesar desse álbum ser incrível, eu não acho que seja o melhor dela. Acho que o melhor seria o terceiro, né? O Art Pop, que na época ele foi rejeitado. Se a gente fizer um programa de terceiros álbuns bons e ruins. Programas de 22º álbum. É na fase cristã do Bob Dylan que eu tô ouvindo tipo agora. Isso, assim, daí a gente vem comentar sobre esse álbum e os 300 do Bob Dylan, daí. Então, o meu último aqui, né, depois a gente passa pros discos negativos, né, que é o Funhouse, do Stooges, de 1970. Stooges é uma banda que eu ouvi muito, agora faz tempo que eu não ouço novamente, assim, mas que eu ouvi muito, muito, muito na minha juventude e adolescência, assim, e esse disco, assim, ele sai, o primeiro disco do Stooges a banda, Stooges, pra quem não tá associando, é a banda original do Iggy Pop, né? Ele é um bom disco, assim, ele tem umas influências, algo que acabou influenciando o punk depois, assim, mas eu acho que o Funhouse eleva isso a, sei lá, qual potência, assim, sabe? Porque assim como o segundo disco do Velvet Underground, é um disco que tem muita influência do avant-garde, do jazz da época, não só do Coleman, que eu tinha falado, do Ornette Coleman, que eu tinha falado no Lou Reed, mas também tem do Joe Coltrane, que, né, Tem saxofone, né? Tem saxofone numa das músicas, se não me engano, é LA Blues. E é justamente aí, né? O Coltrane tinha lançado, eu acho que no final dos anos 60, ali, antes de morrer, o Ascension, né? Que é um disco dele que são 6 saxofonistas e trompetistas, assim, que tocam, cada um toca a reveria, entendeu? Free jazz. Não tem... E é uma parede sonora de música de trompete, uma coisa maluca, assim, que é um disco muito difícil pra te entrar e começar a gostar dele, né? Porque ele é muito diferente do que tu associa tudo. Mas depois que tu consegue compreender ou te acostumar com o que tá acontecendo ali, ele se torna um disco essencial, assim. E é o mesmo vale pra esse Funhouse dos estúdios, assim. E é um disco que influenciou uma pá de gente depois, né? Sonic Youth, enfim. Tu nota coisas desse álbum em várias bandas no cenário indie, grunge, punk, né? Então, por isso o Funhouse. Depois a banda acabou e só retornaria quando o David Bowie foi lá e resgatou o Iggy Pop do ostracismo, e daí lançaram aquele Iggy and the Stooges, que é o disco do Raw Power, né? Que tem a famosa música Search and Destroy, que foi propaganda de tênis, se eu não me engano. E depois a banda acabou de novo. Mas acho que, pra mim, o registro definitivo é o Funhouse. Muito baita disco mesmo. E agora vamos para os discos negativos, aí, aqueles que não necessariamente são discos ruins, mas são discos que não cumpriram a promessa do primeiro álbum, assim. Tu teve um grande primeiro álbum, um segundo álbum que não foi à altura, né? Que baixou a expectativa, deixou a banda no ostracismo. Mas vale discos ruins também, se vocês tiverem segundos discos muito ruins. Eu falo isso porque eu tive muita dificuldade, tava comentando com a Mari antes, de encontrar. Discos bons eu encontrei vários, mas discos ruins eu fiquei, tá, mas qual? E eu olhava pras bandas que, tá, mas esse é bom, mas tipo, o que eu vou escolher? E eu tive que dar umas forçadas de barra pra encontrar coisas aqui que não... É porque, na verdade, o primeiro disco, quando o cara chega a gravar o primeiro disco, ele já tem uma história das músicas que já estão compostas ali, as músicas do show e tal, aquelas já estão músicas trabalhadas. Aí quando eles gravam o primeiro disco, aí chega o segundo, bom, agora a gente vai ter que partir do zero. Normalmente, assim, partir do zero e fazer um novo, né? O que eu pensei, na verdade, ele não é tão ruim pra mim ele é muito bom, mas ele não fez o sucesso esperado na época, que é o bloco do Eu Sozinho,
que é o segundo disco do Los Hermanos, né? Na verdade, é um disco que não vendeu nada na época. Eu trabalhava na Rádio Unicinos nessa época. E eles iam dar entrevista lá, ninguém conhecia os caras mais. Eles estavam começando a ficar barbudos e tal. Toca na Júlia. E era aquela história do Toca na Júlia. E eles estavam fadados a ser uma banda one hit, né? Wonder, né? E aquele disco foi o que virou a chavinha ali, foi o que acabou trazendo aqueles, principalmente universitários, né? Os fãs universitários. E é um disco que não vendeu nada, mas é um disco que começou a saber lidar melhor com aquela mistura com o samba e com elementos, sei lá, circenses. Tem música que puxa, né, um pouco mais do rock, um pouco mais do samba e tal, o MPB, ele mistura. Eu acho que ele mistura bem isso. E depois vem o Ventura, que é o terceiro, que pra mim ali é a cereja no bolo. Mas o segundo, ele não foi o esperado, né? Eles acabaram saindo da gravadora, foi uma fase ralada deles, assim, não estavam vendendo, os shows eram esvaziados na época. E depois, quando chegou o Ventura, que o segundo começou a ser ouvido, e opa, pera lá, essa não é aquela bandinha da Ana Júlia, tem mais coisa aí, né? Mas é um disco, uma coisa que eu pensei assim, vou pegar um brasileiro, né? Uma banda brasileira, e justamente foi uma virada, assim, não era, ninguém esperava, né? Os chefes das gravadoras, tá, mas cadê meu novo Ana Júlia? Não tem uma Ana Júlia 2 aqui, né? Que eles sempre esperam, né? Que é uma coisa totalmente diferente e uma coisa que acabou me pegando na época. Eu era daqueles Los Hermanos maníacos, aqueles que iam todo show, cantavam, choravam. Los Hermanos tem isso, né? As pessoas que gostam são muito apegadas e quem odeia detesta. Detesta, é uma coisa assim bem divisiva. Bem assim mesmo. E eu cantava. Bem rede social. Assim. Eu cantava os metais da música, né? Então, assim, eu era desses. Mari, qual a tua primeira escolha de disco ruim ou disco que não fez sucesso, não funcionou? Eu não acho ele ruim, mas eu acho ele bom também, que é o Lionheart da Kate Bush, né? Ela tinha lançado o Kick Inside, né? Não acho ruim, mas não acho bom. Meio esquisito, assim, né? Ela tinha lançado o Kick Inside em 78 e 9 meses depois ela lançou esse, né? Que ele foi um fracasso de vendas, assim. Eu acho que foi o mais fracassado delas em questões de paradas e tal, e de hits, tanto que ninguém lembra das músicas que tem esse álbum, né? Até o Stranger Things botar na próxima temporada. Vamos lá, Stranger Things muda. Vai hypar, né? E daí eu acho que, tipo assim, não sei se eram umas músicas que sobraram, porque ela acompanha desde muito jovem, né? Tanto que ela lançou esse álbum quando ela tinha, tipo, era adolescente, o primeiro álbum, né? E meio que foi, tipo assim, parece que ela... Vou lançar isso aqui 9 meses depois, foda-se, então, dane-se, tanto faz, tanto fez, e meio que flopou real, assim. E eu acho que ele é super esquecido, assim. Eu só fui ouvir ele porque eu fui ouvir a discografia dela, daí eu tive que passar por isso, assim, mas não é um álbum memorável. Eu acho que, como ela explodiu tanto ali com Hunter Rise e tudo mais, todo mundo esperava que seria algo tão grandioso quanto esse, né? Pelo menos tivesse um hit pra bater de frente, e não teve. Tanto que ninguém lembra das músicas, né? Mas é um álbum que, né, tá lá, mas ela deu a volta por cima depois, que ela lançou grandes álbuns com grandes sucessos depois e tal, mas é uma marquinha ali na carreira dela. E eu vou pra uma escolha que eu dei uma forçada aqui, porque ele não é o segundo disco. Na verdade, ele é o quarto. Mas como os 2 primeiros discos são muito experimentais, eu não levei em consideração, que é o George Harrison. Já sabia. Com Living in the Material World. Ele lançou 2 discos antes, mas são discos muito experimentais e tal, na época que ele ainda estava nos Beatles. E depois ele lança o que é o terceiro, que na verdade é o grande primeiro disco, que é o All Things Must Pass, que é um álbum triplo sensacional, assim, em que ele joga ali tudo que ele tinha guardado há anos, assim, na carreira. Despejou tudo num álbum só. E pra mim, assim, não ficou muita coisa pro Living in the Material World, que foi o segundo disco dele, que é o disco de 73. Assim como o Ari falou e como o Chris, ele não é um disco ruim, não vai dizer assim, é um péssimo disco do George. Não, ele fez discos piores do que esse depois. Né? O Gone Tropo de 82 é fraquíssimo. Mas é um disco que, pelo que foi lançado no All Things Must Pass, assim, ele baixa muito a qualidade na minha... Baixa a régua muito, né? Baixa muito a régua. Mas quem não baixaria depois num disco daquele? É verdade. Também tem essa questão, assim. A comparação, né? Mas assim, se for pegar os outros 2 Beatles, que era quem ele tinha uma disputa velada ali, né? Embora na época dos Beatles não se falasse, mas depois teve. Né? Os 2 primeiros discos de John Lennon são bons discos, que é o Plastic Ono Band e o Imagine. Foi um sucessaço comercial, né? O segundo. E o Paul McCartney também, que teve o McCartney, que é um bom disco, um disco mais pastoral, mais folk, assim, mais solo, porque ele gravou sozinho, na verdade. Literalmente solo, ele gravou sozinho no estúdio que ele tinha montado. E depois ele lança o Ram, que é um ótimo disco. Pra mim tá no top 3. Se não é o melhor disco da carreira do McCartney. E com o George Harrison, não. Foi um pico
histórico altíssimo, assim, pra muita gente é o melhor disco pós-Beatles, não sei, né? É Tu acha? discutível. Não sei, eu acho que talvez. Pode Uma ser. época eu adorava esse disco. Pode Era ser, um pode ser. disco que eu ouvia muito, eu amava esse O disco. que tu acha, Mari? Eu acho que sim, eu acho que tem toda a mística também, porque eu acho que o pessoal não esperava isso do George Harrison, né? Porque as composições dele ficavam, obviamente, né, abaixo ali do John e do McCartney, que mandavam ali na banda, então ninguém esperava, a expectativa era baixa, eu acho. O George daí vai lá e escuta aquela coisa linda, que o álbum é realmente muito bom. E desse álbum, eu acho que das músicas que as pessoas lembram, é só aquela Give Me Love, assim, não tem mais nenhuma, assim, que tu possa tirar pra um Greatest Hits, assim. Talvez esforçando muito a barra ali, mas é a música que ficou mais conhecida. Então, por isso que eu escolhi o George Harrison, Living in the Material World, até pra escolher um Beatle, né? Botar um Beatle na parada como um disco não tão bom, assim. Vai ser cancelado. Exatamente, vai ser Mas cancelado. pior que é verdade, é verdade. Eu tenho um que é bem horrível, assim, Bem ruim. É bem ruim, esse é o Icarus Falls do Zayn, que era um ex-One Direction aí pra... Quem não lembra dessa One pessoa? Direction. Não, eu tava tentando pensar aqui. O segundo é ruim. E o bom também? E o bom é bom? O primeiro é bom? O primeiro é bom, eu gostei, assim. Não é um Harry Styles? Mas... Não é um Harry Styles, por isso mesmo eu adorei que, tipo, eu falei Zayn, ficou, tipo, cri, assim, quem é ele? Não é um ex-One Direction, ele foi o primeiro a sair do One Direction, então eu sempre achei que ele teria mais potencial, assim, quando ele saiu. Uma outra direção foi o primeiro. Ele sempre foi meu favorito, daí eu pensei, putz, ele saiu dessa banda, vem aí. Ele lançou um bom álbum, um primeiro álbum, não, nossa, incrível, mudou a história da música, não, mas ok, um álbum que tu fica, acho que vem coisa melhor por aí no futuro. Só que não veio. Esse álbum é horroroso. Ele tem, tipo, sabe, umas 24 músicas, tem quase 2 horas de duração. Não teve promoção. Eu acho que eu nunca consegui ouvir ele inteiro, assim. Todas as músicas são iguais, assim. É bizarro, assim. E é tenebroso, assim. Eu acho que de todas as experiências musicais ruins que eu tive, acho que essa foi uma das piores. Isso que vem de alguém que eu gosto, assim, né? Que do Zayn, eu gosto dele, assim, enfim. Se tu falar isso dos amigos, né? O que dirá dos inimigos. Imagina os inimigos, né? O meu Twitter fechado tem pra isso, né? Eu escolhi, daí eu tive dificuldade também, como o Christian aqui, de achar coisas que sejam tão ruins assim, que eu goste que sejam segundos discos ruins, na verdade. Segundo disco ruim deve ter um monte por aí. E daí eu fui pelo um dos Stone Roses, que é uma banda dos final dos anos 80, início dos anos 90 no Reino Unido. O Oasis também chupa muito dos Stones. O primeiro disco da banda é muito bom, né? Inclusive, eles foram encarados como a segunda invasão britânica, né? Tipo, era pra ser a banda que ia... E daí eles entraram num hiato de 5 anos, por falta de confiança, e não saber se as músicas estavam boas, não sei. E daí lançam o segundo disco, que é o Second Coming, de 1994. Foi lançado no 5 de dezembro de 94. E assim, de novo, o disco não é horrível, assim, mas... pela expectativa que se criou com a banda e pelo que foi mostrado, cai muito, assim, a qualidade, assim. Tem umas 2 primeiras músicas são umas jam sessions, quase jam sessions, chega a ser bem, mas é quase longuíssimas e que parece que não leva a lugar nenhum, assim. Daí a terceira música, que eu acho que é a terceira música, que é Ten Story Love Song, que aí sim ela tem uma sonoridade mais parecida com o disco de estreia da banda, assim. Mas depois no Daybreak a coisa já cai, é uma guitarra meio funkeada que também não funciona. Enfim, o disco todo não chega aos pés do primeiro álbum, assim, por isso que eu escolhi o Stone Roses, e foi uma banda que na época era bem sensada, bem, né, valorizada, até que eles voltaram depois e tal, fizeram shows, enfim, mas a banda em tese acabou depois desse segundo disco e só voltou muito mais tarde aí com turnês de reuniões e tal. Christian, eu sei que não tem, outro tem. Eu tinha um outro. O que eu olhei na tua lista, eu dei uma olhada e eu tinha pensado... O Christian tá colando aqui. E eu tinha pensado, ouvi muito ontem, inclusive, que é o segundo do Strokes, né? Exatamente, o Roll on Fire. Porque, tipo, tu vem aquele primeiro Exit, com aquele... Que foi uma banda que foi quase Nirvana, no sentido de, no início dos anos 2000, ter mudado um pouco, né? A história de como ter banda nos anos 2000 pra frente e tal, né? E depois o segundo não foi bem esperado. Apesar de que fui dar uma pesquisada, em termos de Billboard... Foi bem. Foi melhor do que o primeiro. Comercialmente ele foi bem. Melhor, Mas é muito engraçado que eu tava buscando informações, assim, eu acho que é no Wikipedia, até no verbete do Wikipedia dele, que a BBC fez uma lista e eles entraram, que é lista dos álbuns aclamados que ninguém mais escuta. E é um pouco isso, assim, foi o disco que vendeu, que não foi um flop, na verdade,
mas que praticamente relegou o Strokes a uma banda menor, assim. Mais uma ali, Mais uma, né? comum. E em 2000, no início dos anos 2000, lançaram o primeiro disco, acho que foi 2001, ali no limiar do 11 de setembro, assim, um pouco antes. E até tinha uma música, New York Cops, que até ficou mal vista por causa disso, né? Participaram ativamente nos resgates lá, e muitos perderam a vida nas Torres Gêmeas, e daí tinha uma música que era crítica à polícia de Nova York. Assim. Teve edições que foi cortada essa música, né? Por causa dessa polêmica, assim. Mas foi uma banda que eu gostava na época, eu nunca achei ela tão diferente, assim, pra ter, vamos dizer, não era o Christian citou o Nirvana, mas não era o impacto, eu acho que ela até teve um impacto de crítica e comercial, assim, e até de visibilidade. Tinha aquele papo de ressurreição do rock. Exatamente, a volta do rock, salvou o rock, mas diferentemente do Nirvana, eles não traziam nada de tão novo, assim, né? O Nirvana, pra mim, era uma junção de vários elementos que tinham ficado nas profundezas do indie, do rock alternativo americano, e que eles juntaram, botaram elementos pop e jogaram pra cima, né? E por isso foram catapultados. Por isso que funcionou. O Strokes, eu acho que já é um pouco diferente. Assim. Eu acho que chama atenção por ter sido, acho que o último respiro, assim, de bandas, tipo, objetivamente como bandas, assim, baixo, bateria, vocal, guitarra, assim, a ter esse sucesso mainstream, assim, acho que foi o último lapso, assim, que eles levaram junto com ele outras bandas que saíram do bueiro, assim, né, naquela época eu tava até, muita gente, Franz Ferdinand, muita coisa, então, tipo, foi o último lapso, eu acho que ali a música, o jeito de ouvir música já tava mudando, assim, eu acho, assim, eu tenho essa percepção, eu era criança, enfim, pesquisando, assim, tenho essa percepção de que mudou bastante, assim, que era os últimos, acho que não sei se compravam, já tinham as coisas de ouvir música de forma ilegal, Tinha. Então, acho agora que eu tenho comprado o primeiro dos Strokes eu comprei em CD. Então já tava ali mudando a forma de como tu ia atrás de música e consumir a música, então talvez tenha sido o último de tudo ali, o último exemplar de banda, de comprar CD e de tudo, aí depois o resto já tinha, né, tudo mudado. Tu utilizava o casar? Sim. Casal. Sound Galaxy. Tinha o Sound Galaxy, se não me engano, também. Os baixadores ilegais de música. E não, 3 horas pra baixar uma música, né? E daí quando tu baixava, quando tu não conseguia um arquivo que tivesse todo o álbum, que daí tu buscava as músicas separadas, e daí as qualidades eram diferentes, né? E daí tu ia ouvir, essa tá muito alta, essa tá muito baixa, essa tá muito não sei o quê. Se o cara quiser baixar um disco e tal, eu baixava durante a madrugada. Muito, eu deixei o computador ligado pra baixar a discografia de bandas. Direto. A discagem era mais barata. Era muito mais barata. Tem mais algum aí, Mari? Não. Não. Uma coisa que eu até que nem tinha comentado, eu percebi também. Tem toda essa teoria de álbum, de segundo álbum, de serem meio amaldiçoados, enfim, de ter toda essa questão de ser um problema para as bandas e para os artistas lançarem o segundo, mas eu tive mais dificuldade em achar segundos álbuns ruins, ruins do que bons, assim. Então daí fiquei meio assim, será que não é só uma teoria da conspiração? Eu acho que sim. Eu tenho vários que eu não citei aqui, mas só pra dar de passagem, discos bons, na verdade, assim, né? Que o Clique já tinha falado do Paranoid, eu me lembro do Bob Dylan, Free Willing, que o segundo disco é muito melhor que o primeiro, tem Blowing the Wind, Masters of War, Don't Think Twice It's Alright, enfim, várias músicas clássicas do Bob Dylan saíram no segundo álbum. O Neil Young, com Everybody Knows This Is Nowhere, que é o primeiro com o Crazy Horse, né? O primeiro com o Crazy Horse, assim, é um disco que é assim como... Pode ser um Greatest Hits, assim. E daí o Pavement também, com Crooked Rain, que é... Eu gosto mais desse disco do que do primeiro. Gosto muito do primeiro. Eu gosto de quase todos os discos do Pavement, mas esse segundo eu acho que é o meu favorito. Enfim, tem segundo disco pra dar com pau. Eu lembrei do Creedence Clearwater Revival, né, que é o Biocountry, que é o disco... É o primeiro dos 3 discos lançados em 69. Eles lançaram 3 discos em 69. E é o segundo disco, é o que tem o Proud Mary, por exemplo. Né, o que tem Born the Bio, que é um disco que catapultou eles pra, enfim, eles acabaram tocando em Woodstock e tal. Também um belo disco, né? Não tem um monte de discos, segundos discos bons aí, né? E a gente deu uma seleção bastante interessante pra quem quiser ouvir músicas boas. E até que músicas não tão boas. Lembra que a gente deu discos ruins aí, né, Maria? Lembra quem quiser
se torturar aí, ouvir discos ruins, eles estão aí também. E como o gosto é subjetivo, vai que alguém goste, né? Vai, faz parte. E acho que a gente fica por aqui. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Eu diria para evitar o segundo disco do Calypso. Evita. O segundo disco do Calypso, tá bom. O primeiro melhor. Evita o primeiro e o subsequentes. Então tá, com essa dica do Calypso aí, a gente fica por aqui. Voltamos na próxima semana com os terceiros melhores discos, talvez? Ou não, ou vamos mudar a pauta. Os 20 segundos. Os 22 melhores discos. Obrigado a todos e até lá.